E uns dias depois, os amigos de Mark se reuniram novamente com Lucas para ouvir sobre as histórias das linhas do tempo alternativa que ele viu. E quando quase todo mundo chegou lá, chegou o Dennis com uma garota bem nova abraçada. E quando viram isso, perguntaram o que ele estava fazendo. Ela não é muito nova para estar namorando. E reconheceram que ela era daquele planeta que evitaram o romance entre dois irmãos. E disseram que não era para deixar o Nathanael ver isso, senão ele iria surtar. E o Nathanael perguntou lá, eu vou surtar com o quê? E todo mundo se virou e viram que o Nathanael viu o Dennis com aquela garota. E ele foi e se sentou por lá. E o Gabriel perguntou pro Nathanael se ele não iria fazer nada com relação ao Dennis e essa garota. E o Nathanael disse que não, porque ela não é uma adolescente, ela já é uma adulta. E perguntaram como era que ele sabia disso, ele nunca viu essa garota antes. E o Nathanael disse que ele tem o poder de saber a maturidade das pessoas, e ele sabe que ela já é uma adulta, mas que parece que ela de alguma forma ela tá com essa aparência jovem. E a garota contou que ela meio que sofreu com uma anormalidade que acontece no planeta dela. Algumas pessoas conseguem mudar de forma para parecer mais velho, mas a forma real delas é essa, de bem nova. Elas meio que não conseguem envelhecer naturalmente, só mudar de forma para mais velho, só que não por muito tempo. E disseram então tá explicado. E perguntaram qual era a história que o Lucas iria mostrar hoje. E o Lucas disse que tinha uma história meio pesada para contar. E ele começou e disse, para quem não sabe, existe uma mulher por aqui pelo planeta que se chama Tóxica. E quando ela chegou, ela caiu num país chamado Coreia do Norte, no qual, num tempo, era proibido a entrada de intrusos. Qualquer um que chegasse de fora invadindo seria sentenciado à pena de morte. E como ela acabou caindo lá e não entendia nada, pela anomalia, no tempo em que ela chegou, foi avisado os Estados Unidos pelo tempo, o qual mandou alguém lá para poder tirá-la de lá, porque se ela morresse, a toxicidade dela poderia matar todos do país e mais uns países afora. Mas e se Tóxica tivesse chegado antes do tempo? E ele mostrou lá uma imagem do que ele viu e mostrava lá um jornal qual ele estava assistindo e ele viu lá muitas pessoas que estavam falando sobre uma área onde nada estava conseguindo sobreviver, onde tudo havia morrido, e falaram sobre terem mandado drones por um país no qual eles viram que estava a Coreia do Norte, e lá viram que tudo havia morrido de forma misteriosa, e eles ficaram filmando por lá, viram várias imagens de objetos voadores que eles mandavam, e viram que todas as plantas, animais e pessoas haviam morrido, e eles chamaram aquela área lá de Zona da Morte, no qual nada sobrevive, e viram relatos de pessoas que disseram que estavam com um cheiro horrível por lá, algo exalando um cheiro muito forte, e parecia que as coisas não estavam se decompondo, como se realmente todo tipo de forma de vida tivesse morrido, e não havia nem sequer moscas que conseguiam entrar lá pelo mau cheiro, e que conseguia sobreviver, tudo morria. E ele viu no jornal que eles não sabem ao certo o que foi que ocasionou isso, mas que acabou sendo detectado uma toxicidade por lá, muito alta, que estava vindo da Coreia do Norte, que eles detectaram, e eles ficaram em uns dias debatendo sobre o que foi que aconteceu, até que eles viram no jornal que apareceu Sarah, a Colossal, e ela acabou se pronunciando para o mundo pela primeira vez, e ela contou sobre os Colossais, sobre os outros universos, e sobre várias coisas que iriam acontecer na Terra, e Sarah contou que o que aconteceu na Coreia do Norte e do Sul e alguns países ao perto foi que uma mulher, ela tinha toxicidade no sangue e o corpo dela emitia uma toxicidade extremamente alta se ela morresse, acabou caindo lá e ela acabou matando todo mundo ao redor depois que ela morreu, e por isso que aquela zona lá não tem nada vivo, porque a toxicidade do corpo dela é tão alta que nada sobrevive, e foi o que aconteceu com esses países, e ela contou que ela vai lá resolver isso, e acabaram vendo lá que foram acompanhando ela, depois que ela revelou sobre tudo isso e mostrou provas sobre suas capacidades, e acabaram chegando na Coreia do Norte e viram por drones sobre todos os corpos que estavam por lá, e tudo morto, árvores, plantas e animais, pessoas, e estavam borrando algumas imagens para que não vissem, e Sarah acabou encontrando a mulher responsável, a tóxica, e acabou trazendo ela de volta à vida, e depois tirou ela de lá, e quando ela chegou na fronteira, ela restaurou tudo e tudo voltou a viver de novo lá, todas as pessoas, e todo mundo que estava assistindo isso ficou muito chocado com a cena, sem acreditar,
e todo o fedor que havia lá havia sumido. E Sarah disse para Tóxica que ela era muito perigosa para ficar nesse mundo e que ela vai levá-la de volta ao local de origem dela. E ela disse que adoraria muito. Ela sente muito por tudo que acabou provocando. E Sarah disse para ela que não foi culpa dela. Ela caiu em um local que não aceitava intrusos e que ela não podia ter feito nada. Mas agora já está tudo bem. E Sarah acabou dando os braceletes para ela enquanto estava filmando tudo. E Sarah contou que iria levá-la de volta para um local onde ela poderia viver tranquilamente. E depois, Sarah voltou e se pronunciou ao mundo sobre tudo o que aconteceu. E o mundo ficou muito chocado com tudo isso e com o que Sarah fez, e com toda essa revelação dela. E viram que depois de um tempo, o mundo ele conseguiu se recuperar do choque e viram várias anomalias trazendo todos os pessoal que a Sarah havia contado, que havia de vir. E o Lucas acabou cessando aí essa imagem. E o e Marcos disse que essa é uma linha do tempo no qual foi bem antes de Sarah haver contado para o mundo sobre os Colossais e o aparecimento de heróis de outros universos. E o Lucas disse que só assim para essa tragédia ter acontecido, porque se pelo menos Robert tivesse chegado, ele teria previsto isso, com qualquer Colossal, só que nessa linha do tempo você também ainda não havia se tornado um Colossal, e que Sarah foi a primeira Colossal que apareceu, mas que Tóxica havia aparecido antes dela, por isso que se desenrolou tudo isso. Ela chegou antes do tempo que chegou nessa linha do tempo nossa, e disseram que deve ter sido uma coisa horrível nessa linha do tempo que você viu. O Lucas disse que foi. O pessoal ficou traumatizado com tudo que aconteceu. E Sarah teve que bloquear a memória de muita gente para fazer com que elas acabassem não lembrando disso e ficar tão traumatizada a ponto de acabarem com a própria vida. E pelo que ele viu, as pessoas conseguiram se recuperar desse baque tão horrível e conseguiram seguir em frente. E depois dele acabar com essa história, todo mundo foi embora.